Eu vou abrir a edição de hoje do programa com a notícia de que o senador Renan Calheiros, ele mesmo, foi indicado para integrar a equipe de transição entre o atual e o próximo governo federal. A indicação partiu do presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, aqui de São Paulo. Jader Barbalho também foi sugerido para compor o conselho político da transição e Humberto Costa para cuidar do setor da saúde. A Fazenda é ministério com mais nomes, é o ministério com mais nomes cotados aí para o próximo governo. 11 nomes estão altamente cotados para ocupar essa vaga. O ex-ministro Aloísio Mercadante, um dos coordenadores da equipe e também representante do presidente eleito Lula, afirmou que os nomes do gabinete temporário devem ser julgados até amanhã, nesta quinta-feira, pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Lanço agora, inclusive, a nossa enquete de hoje. Eu vou resgatar, obviamente, essa indicação do PT em relação a Renan Calheiros. Eu quero saber de você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News, você acha que o PT deveria aceitar Renan Calheiros na equipe de transição de governo? Para tudo que você está fazendo, vai lá no jovempan.com.br, vota, participa. Ao longo do programa eu trago aqui o nosso resultado parcial dessa enquete de quarta-feira. Deixa eu dar meu boa tarde aqui ao nosso time que faz este programa acontecer. Rodrigo Constantino, Fábio Piperno, Jorge Serrão. Senhores, ótima tarde aí. Vamos nessa, porque a gente tem muito o que conversar. Consta, você quer começar falando sobre o Renan Calheiros? Eu sei que você tem bastante apreço pelo senador. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Bom, é aquela coisa, né? De onde menos se espera é que não vem nada mesmo. Alguém achou que ia ser diferente? Se alguém achou que ia ser diferente, tem que dar um prêmio, um troféu, né? Ingenuidade para esse sujeito. Essa é a turma do PT e do centrão fisiológico que queria a volta do PT. A mesma turma daquela CPI circense, que falava em nome da ciência e era levada a sério pela velha imprensa, porque queria atacar Bolsonaro, que, aliás, parênteses, dá mostrado que a Suécia, por exemplo, se saiu muito melhor que a média na pandemia. Por que será, né? O tempo é amigo da razão. Mas voltando à política ou à pornografia brasileira, né? Renan Calheiros, recordista de processos, né, de inquéritos arquivados, porque, eita, cara poderoso e efeito teflon, né, para nada grudar nele, ele conseguir sempre se safar. Renan Calheiros e Jader Barbalho estão fazendo a articulação do PT. Aí, aqueles mesmos que até ontem diziam: ai, Bolsonaro traiu a nação, ai, Bolsonaro está com Ciro Nogueira, Bolsonaro está com Valdemar da Costa Neto. Eles agora vão dizer, e a gente está antecipando aí até algumas análises, talvez que aconteçam daqui a poucos minutos, né? Ou segundos. Mas assim, tem que ter governabilidade, não tem jeito, é o Congresso, foram eleitos, blá, 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 blá. Então, assim, a turma dos isentões fez carinha de nojo para Bolsonaro porque estava com Ciro Nogueira. E vai levar agora, digitando 13, Renan Calheiros e Jader Barbalho. Faz o L. A turma da Argentina está feliz da vida quando fez o L. Inflação de 100%, miséria só cresce. Já tem até AIS aí do mercado financeiro, né, o gestor mais brilhante e respeitado do país, que fez campanha, né, para suavizar o que seria a volta de Lula ao poder. Já tem esse gestor em carta aos seus clientes, dizendo: estou um tanto decepcionado com os nomes indicados até aqui, comecei a fazer o RED, né, a defesa do portfólio. Então, de novo, Paulo, o problema do Brasil é que ele cansa, e cansa muito. É tudo muito repetitivo. Só que, como dizia Marx, e nisso, e apenas nisso ele acertou na vida, né, a história não se repete, né? Ela se repete como farsa. O que nós estamos vendo no Brasil hoje é uma grande farsa com muitos cúmplices. Muito bem, Constantino Serrão, você sabe que ontem eu estava no Twitter dando uma olhadinha nas notícias, enfim, e vi um vídeo de uma repórter chamando o vice-presidente Geraldo Alckmin de presidente Geraldo Alckmin. A pergunta que eu te faço é muito objetiva. Em quantos dias você acha que começa a ciumeira no PT? Saudações, meus camaradas, saudações, meus companheiros. Vejam que eu já estou treinando para a nova ordem, tá? Aquela minha saudação tradicional, hoje, ela já tem que ser readaptada e redesenhada. Porque a coisa, né, tá tudo humorístico. Constantino começou o seu comentário citando uma frase muito famosa de um grande jornalista e humorista, Aparício Torelli, o famoso Barão de Itararé. Ele dizia: da onde menos se espera, daí é que não vem P nenhuma.
Constantino foi mais educado que o velho Barão de Tararé. O mesmo Barão de Tararé, aliás, está bem atual, né? Na época do Estado Novo de Getúlio Vargas, o Barão de Tararé foi quem inventou a famosa expressão "entre sem bater". Ele colocou na porta dele a inscrição do jornal Amanhã, que era o jornal dele, a expressão "entre sem bater". Aquele era o aviso para a polícia política do Estado Novo entrar lá sem baixar o pau nele, que estava lá na sala. Então, "entre sem bater", que todo mundo usa hoje, né? Vem dessa ideia genial do Aparício Torelli. Então, tempos humorísticos. Quando a gente vê Renan Calheiros no cotadíssimo coordenador agora da transação do governo do PT, e Renan Calheiros aí espalhando aos quatro ventos que também gostaria de ser ministro da Justiça de Lula, olha, é pra gente rir bastante. É um humor saudável. Vamos rir, vamos sorrir e cantar, que do mundo não se leva a nada. Agora, Geraldo Alckmin, o Paulo Matias fez a pergunta fatal. Geraldo Alckmin, presidente, esse é um cenário que se desenha para muito curto prazo e ele vai ser o presidente executivo de fato do governo. Ele está tentando, se credenciando para isso. Agora, o PT vai deixar? Gleisi Hoffmann vai deixar que isso aconteça? Por enquanto, está tudo aparentemente muito tranquilo, o teatro está bonitinho, Geraldo Alckmin está fazendo a coordenação ali, o início dessa transição, está lá nomeado oficialmente. Aliás, uma ironia, né? Geraldo Alckmin está nomeado no governo do presidente Bolsonaro ainda, e depois é o eleito para ser o vice de Lula. Não, a história brasileira é uma grande piada para a gente dar gargalhada. Depois, ninguém chore. Piperno, nós tivemos hoje sendo noticiada uma baixa nessa equipe de transição, que na realidade não sei se poderia até ser considerada uma baixa, porque não foi, né? Que foi o médico Davi Uípe. Sim, inclusive estava sendo cotado para ser ministro da Saúde. Como é que você viu isso? Olha, Paulo, boa tarde os colegas. Ele recusou o convite, tem todo o direito, claro, e depois é normal, né? São 50 vagas aí nesse conselho, nessa equipe de transição. E é óbvio que algumas pessoas serão convidadas e não vão aceitar. Isso é do jogo, é comum, até porque, inclusive, há pessoas que serão convidadas para se tornarem ministras e vão acabar, por motivos, pelos mais variados motivos, elas vão acabar recusando também, e isso é comum em qualquer governo. Isso aconteceu no governo Bolsonaro, no governo Lula, Dilma, Temer, etc. Normal. Agora, é claro que esse governo, ele tem sim, aliás, esse governo não, essa equipe de transição, ela tem reunido pessoas aí, né, do mais alto nível. A gente falou ontem dos nomes que integram a área econômica dessa equipe, né, os pais do Plano Real, e inclusive isso causou ótima repercussão entre as pessoas, entre os decisores de mercado, entre as pessoas mais importantes, né, do mercado. Foram indicações bastante elogiadas, outras acabarão recebendo críticas, algumas vão apontar caminhos promissores. Na área ambiental, por exemplo, estão chegando aí, né, notáveis, né, nesse segmento tão desprezado pelo atual governo predatório, aliás, um governo que nessa área fez do Brasil um grande pária internacional. Felizmente isso vai começar a ser revisto agora, já na COP27. Agora, em relação, por exemplo, aos alagoanos que fazem parte desse entorno, né, e a gente fala do Renan Calheiros e do filho dele, né, que também agora será senador, veja, Alagoas tem sim 3 tragédias. Eu sempre falei a respeito disso, né, o Renan Calheiros, Collor de Mello e o Arthur Lira. Collor de Mello virou um neobolsonarista convicto, fez campanha aí com o presidente Bolsonaro, acabou sendo derrotado ainda em primeiro turno na eleição para o governo do Estado. Arthur Lira foi também um fiel aliado do presidente Bolsonaro até o fechamento das urnas, porque depois ele também entendeu que, afinal de contas, não vale muito a pena ser oposição ao presidente que chega, porque ele tem como objetivo a reeleição à presidência da Câmara dos Deputados. Aliás, se encontrou com Lula hoje, inclusive. Né? O Lula, inclusive,
já, enfim, para quebrar o gelo, já inclusive naquele telefonema do domingo do segundo turno, perguntou como é que estava o pai dele, o ex-deputado e senador Benedito Lira, que tinha sido um aliado de Lula lá atrás. Político hábil como sabe que precisa estabelecer esse tipo de ponte. Claro que Arthur Lira recebeu isso de braços abertos e hoje tiveram um encontro bastante amistoso, né? E aí, a gente vai falar disso. A terceira grande figura da política alagoana é Renan Calheiros, esse sim, aliado de Lula de outros tempos. Lula não tem entre os seus aliados somente pessoas com o perfil da Madre Teresa. Infelizmente, política é assim. Eu aqui, cansei de fazer críticas a Renan Calheiros, é uma figura que, aliás, eu abomino. Mas está lá dando seu apoio, deu seu apoio na campanha, sim. Então é natural que seja indicado pelo seu partido para fazer parte dessa equipe de transição. O Pipeno, Matias, por favor. Posso fazer telepaticamente, fazer a pergunta que você faria para nós agora. Vocês acreditam que o Renan Calheiros vai apoiar a reeleição do camarada Arthur Lira para presidente da Câmara, estando ele aí aliado do governo do PT? Claro que não. Inclusive, Renan Calheiros não apoia a história de se tentar os R$600 via PEC. Por quê? Porque a PEC tem que ser negociada com Arthur Lira. Negociando com Arthur Lira, é natural que também o novo presidente da República ofereça um armistício, ou seja, aprovamos a PEC e não atrapalharemos a sua tentativa de reeleição. Ou seja, em relação a esses aliados, ao caráter desses aliados, qual a diferença entre ter Arthur Lira e ter Renan Calheiros? Constantino, eu vi que você está muito calmamente hoje, admitindo tudo que o Pipeno está falando da melhor maneira possível. Se você quiser falar, você fica à vontade. Não estou admitindo não, Paulo. Estou meio cansado do jogo cínico da extrema esquerda, né? Mas eu acho que serve para efeito pedagógico, né? Veja só, olha o truque pipérnico. Em que consiste o truque pipérnico? Ele demonizava as companhias que andavam com Bolsonaro há poucos dias atrás. Ele demonizava. De repente, ele tenta se fingir alguém com valores, né, que faz análise isenta e não um blogueiro petista, que é o que ele é na prática, e diz, eu continuo criticando o Renan Calheiros, que, aliás, Alagoas é ruim, aí cita os que estiveram com o Bolsonaro, porque é sempre isso. Imagina o Piperno aguentar 4 anos sem ter o Bolsonaro para falar. Aí, logo depois, ele diz, mas... e justifica Renan Calheiros com Lula. E outro truque, que esse é mais barato ainda, esse não engana nem a tiazinha desavisada aí que passou e ligou, de repente, na Jovem Pan, né? O Lula vai andar só com Madre Teresa de Calcutá? Como quem diz assim, pô, o Lula se cerca de tanta gente boa, mas tem o Renan Calheiros que ele tem que ter para governar a cidade. Ignorando que toda a cúpula do PT foi presa. Ignorando que o PT é formado por figuras como Zé Dirceu, ou então gente com nome como Narizinho ou Amante, eu sempre fico na dúvida, em planilha de corrupção, de propina da Odebrecht. Então, de novo, não é que o Renan Calheiros manche a imagem do PT ou do Lula, e essa não foi a minha análise. A minha análise foi sobre a hipocrisia dos isentões que atacavam as companhias do Bolsonaro e agora levaram para casa Renan Calheiros e Jader Barbalho, que fazem os outros parecerem, aí sim, Madre Teresa de Calcutá. Então, a minha análise não é que ninguém mancha a imagem do Lula. Qualquer um que se aproxima de Lula mancha a própria imagem. Eu sempre fiz essa análise e nunca vou deixar os espertinhos enganarem o público, como se o Lula fosse um puro que precisa se sujar de vez em quando, porque a política é isso. Lula é o mais sujo de todos. Lula é o comandante desse troço. Então não é que eu esteja falando, olha, o Lula precisa do Renan Calheiros. Os semelhantes regozijam entre si. O Lula vai atrair cúmplices, comparsas. Eu já fiz essa minha análise antes. Não tem ninguém sério empolgado com o projeto de nação do PT. Isso não existe. O que existe é um bando de gente que queria eliminar o Bolsonaro pelos motivos errados. E aí, para isso, precisávamos de narrativas como ele é genocida, ele é fascista, blá, 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 coisa que não se sustenta. Porque queriam eliminar o Bolsonaro pelas suas virtudes
e não pelos seus defeitos. E para isso tiveram que engolir o Lula. Veja que o próprio Hélio Gaspari, um militante esquerdista, na sua coluna, ele diz, né, a Frente Ampla não é lulista, era anti-Bolsonaro, mas o que tinha para o jantar era o Lula, porque a terceira via não decolou. Então isso está muito óbvio. A turma teve que ir de Lula porque não tinha alternativa. E o Lula é o pior deles. Só isso. Chamou, Serrão? Chamei. Por quê? Por que Renan Calheiros é tão importante para a base do governo Lula, sendo ministro ou não? Primeiro que ele tem 2 votos no Senado, ele e o filho. Então, esse é o primeiro ponto em conteste. Mas tem algo muito mais importante sobre Renan Calheiros. Ele foi o personagem que fez nos bastidores a mais ostensiva e estratégica oposição destrutiva a Jair Bolsonaro. Renan Calheiros é um super aliado de um homem chamado Odebrecht. Vocês se lembram dele? Emílio Odebrecht? Pois é, ele anda meio escondido, meio sumido, meio desaparecido. A empresa dele mudou até de nome, agora chama-se Novanor. Mas Emílio Odebrecht foi um dos maiores inimigos invisíveis que Jair Bolsonaro subestimou completamente nessa campanha eleitoral. Ele e vários outros inimigos que Bolsonaro subestimou e agora paga o preço caro por isso, por essa subestimada que ele deu de gente muito poderosa. Então, o Renan é um braço forte do grupo Novanor, do grupo Odebrecht. Então, vai ocupar um espaço estratégico no governo Lula. Se não for ministro, vai indicar muita coisa. E vai ser um empecilho para Simone Tebet. É bom sempre lembrar, Renan Calheiros odeia a Simone Tebet. Se dependesse dele, ela não teria sido candidata do MDB ao Palácio do Planalto. Então, vai ter aí uma canelada de bastidor dentro do governo contra a Simone Tebet, e quem vai pilotar esse golpezinho baixo interno será Renan Calheiros.